As eleições municipais acontecem em novembro e até lá, candidatos e eleitores precisam ficar atentos às regras eleitorais. Algumas das irregularidades são velhas conhecidas da população, a exemplo da compra de votos, mas há mudanças e outros cuidados que precisam ser retomados para não cometer crime eleitoral. A repórter Jéssica Cruz conversou com o procurador regional eleitoral e tem mais detalhes. 7 de setembro, nós entramos na campanha eleitoral de vulnerabilidade que requer também muito cuidado para que os candidatos não ultrapassem o limite da lei. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu converso aqui com o procurador regional eleitoral, Heitor Soares. Ele vai nos ajudar a entender melhor, essa fase de campanha municipal. E primeiro, já queria saber um pouco melhor sobre a atuação do Ministério Público Federal nessa campanha, que é uma campanha diferente da que a gente vivenciou há alguns anos, em 2018. Bom dia. De fato, o Ministério Público Federal, nessas eleições, ele coordena o trabalho, dos promotores eleitorais. A função eleitoral, ela é uma função híbrida, ela é composta por membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. Em eleições municipais, essa tarefa, digamos, de fiscalização da propaganda eleitoral, de impugnação dos candidatos, todas as fases do processo eleitoral, elas são conduzidas pelos promotores eleitorais junto aos juízes eleitorais que atuam nas zonas eleitorais. Diferentemente da eleição geral. Na eleição geral, toda a atuação é concentrada no TRE, e aí a Procuradoria Regional Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral é que impugna os candidatos, é que propõe as ações, mas nesse ano, como eleição municipal, cabe aos promotores e aos juízes eleitorais atuarem, e o TRE aqui onde a gente atua, vai analisar os recursos, enfim, as questões que vão chegar ao tribunal por conta das decisões dos juízes eleitorais. Casos de segunda instância. Exatamente. Os recursos em matéria de propaganda eleitoral, os recursos em matéria de impugnação de registro de candidaturas, todas as questões que são decididas pelos juízes eleitorais, se houver recurso, vão ao tribunal, e aí é nessa fase que o Procurador Regional Eleitoral vai atuar junto ao TRE. Procurador, nessas eleições nós temos mudanças. Primeiro que o momento já é diferente, é um momento que enfrentamos uma pandemia, uma quarentena. O que mudou? Essa eleição é totalmente atípica, Nós temos, para começar, restrições de aglomerações, de circulação de pessoas. O TRE, conjuntamente com a Secretaria de Saúde e também com a participação do Ministério Público, elaborou um protocolo. Esse protocolo se destina exatamente a evitar o tipo de contato o máximo possível entre candidatos e eleitores, com vistas à questão do Covid-19. Além disso, por conta disso, há essas limitações envolvendo a própria propaganda. Por exemplo, se recomenda que seja evitada a distribuição de panfletos, de folhetos em papel para as pessoas, não está permitido a realização de alguns atos da propaganda eleitoral que implicam na presença de pessoas ou na aglomeração de pessoas, enfim. Realmente é uma eleição atípica, e uma eleição que vai ter muito de propaganda na internet, porque realmente há essa limitação natural decorrente do estado que a gente está vivendo hoje. Então, já que o senhor falou sobre a internet, vou já abordar essa pergunta das redes sociais. A atuação realmente ela tem sido muito maior no âmbito virtual. E na campanha passada a gente já via aspectos disso. Mas há um cuidado que tem que ter também na rede, Não basta estar na rede, tem que respeitar regras também lá. Quais as regras que precisam ser respeitadas? Bom, a propaganda na internet, ela segue a regra geral, digamos assim, da propaganda fora da internet, mas ela tem alguns detalhes que são bem específicos da própria internet, Por exemplo, o candidato ele só pode utilizar a publicidade pela internet se for de uma página própria dele, num perfil próprio dele, que isso seja informado à Justiça Eleitoral. Ele não pode usar contratação de um serviço de internet que dispara em massa de informações.
Enfim, tem várias regras que ele tem que observar, né? Do lado dos eleitores também, em regra, recomenda-se que a divulgação a divulgação do seu candidato pode ser feita, mas desde que seja, digamos, sem fins profissionais, né? A Justiça Eleitoral tem olhado com muito cuidado a utilização das redes sociais com fins, digamos, profissionais ou fins de promoção, né, de candidatos, né? Em relação aos candidatos, também a gente recomenda a regra desse ano, ela é uma regra nova e que pouca gente prestou atenção, que é a seguinte: a resolução TSE diz que o candidato, ele, antes de repassar uma informação, ele tem que checar a veracidade dela, para evitar a famosa fake news ou desinformação. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque a lei impôs, né, a resolução TSE impôs que ele, antes de compartilhar, cheque se aquilo é verídico ou não, sob pena de ele se responsabilizar pela transmissão daquela informação. Ainda falando sobre os disparos, eu quero falar com relação ao WhatsApp, por exemplo, né? Esses disparos, eles podem ser feitos por pessoas físicas ou isso também seria crime? O disparo em massa ele está proibido tanto para pessoa física quanto para candidato. Obviamente que se a pessoa adotar essa postura, ela vai ser investigada, né? E vai se tentar descobrir, né, quem é o autor daquela postagem para poder ela ser responsabilizada, porque não pode, repito, tanto disparo em massa pelo candidato quanto por pessoa física, ainda que seja uma pessoa comum ou que não tenha qualquer relação de contrato ou de prestação de serviço com o candidato. Qual a penalidade para o candidato que burla essas regras? Tem várias, né? A primeira tipo de sanção seria a multa, né? Mas dependendo digamos, da extensão, né, do uso dessa informação, o candidato pode responder aí por uma ação que pode levar à cassação de registro do diploma e até mesmo a inelegibilidade dele. É importante a gente falar também sobre a utilização desse dinheiro de campanha nas redes sociais. A gente já vê aí algumas informações de quanto um ou outro candidato já gastou com relação às redes, né? Preciso ter muito cuidado como é que é a utilização dessa verba nas redes e a comprovação do que foi utilizado. Então, o gasto de campanha ele está permitido somente após o registro da candidatura, que no caso já aconteceu, nós estamos na fase de impugnação, e a obtenção da conta bancária específica. A atividade de impulsionamento, ela fica toda registrada no Facebook e no Instagram. Então, sim, se ele fez no nome dele, a gente vai ter acesso a essa informação, porque o Facebook e o Instagram disponibiliza de forma ampla para qualquer pessoa essa consulta quando se trata de impulsionamento envolvendo questão eleitoral. Vamos falar agora sobre compra de votos. A gente está no período de campanha, quando, infelizmente, isso se torna muito comum. Vamos falar sobre esse assunto, então? Pois não, estamos à disposição. Isso é muito presente ainda? Infelizmente, sim, né? A gente tem uma prática de assistencialismo, né? A própria legislação, cada ano ela vai colocando mais travas, digamos assim, né? Mais restrições a certos tipos de doações, certos tipos de bens que são entregues ao eleitor, exatamente para essa prática que a gente tem no Brasil de assistencialismo, de tentar ganhar o voto da pessoa com base na entrega de algum bem ou de algum serviço. A gente está falando muito diretamente para o candidato, mas é preciso falar também para o eleitor. O eleitor, ele precisa ficar atento a quê nessa fase, até para as denúncias? Bem, o eleitor, nessa fase agora que a gente está na fase de impugnação das candidaturas, né? Então, é uma fase que os juízes, os promotores estão analisando a documentação que é apresentada pelos candidatos para ver se tem, por exemplo, alguma situação de ficha suja, alguma situação que impede ele de participar da eleição. Então, nesse momento específico, a gente recomenda que, se você souber que algum candidato tem a ficha suja, por exemplo, né, você pode noticiar a própria Justiça Eleitoral ou ao próprio promotor eleitoral, porque nessa fase ajuda, né, a gente a analisar e filtrar essas candidaturas e verificar aquelas que estão em situação irregular e que não poderiam, por conta, por exemplo, da questão de ficha limpa, participar do processo eleitoral.
Até quando esse candidato pode fazer a campanha? Semanas antes, dias antes da eleição? Eleição que esse ano também é um pouco diferente, é em novembro, né? O segundo turno é dia 15 de novembro. Ali, os últimos atos da campanha ficam ali por volta das 24 horas antes do pleito, né? Tirando a internet, que tem uma ressalva específica da internet. Mas no dia da eleição, por exemplo, não pode fazer nada, né? Não pode distribuir santinho, não pode abordar o eleitor, não pode republicar conteúdos na internet, que mesmo que tenham sido postados anteriormente. Então, uma série de restrições relacionadas à propaganda no dia da eleição. No dia da eleição, na internet, ela pode ser feita? Não, ela não pode, né? Assim, o que já tem, mantém, mas você não pode republicar ou compartilhar novamente aquilo que foi publicado antes dessa data. Procurador, muito obrigada pelas informações passadas para a gente. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Jéssica Cruz.